Senhores vereadores, senhora vereadora, vamos dar início à reunião ordinária, reunião extraordinária de 28 de setembro de 2018. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador Bola, ausente. Vereador André Meirinho, presente. Vereador Arlindo Cruz, presente. Vereadora Sinil Medeiros, ausente. Vereador David Labarrica, ausente. Vereador Eliseu Pereira, presente. Vereador Gelson Rodrigues, presente. Vereador Jocelyn Nazari, presente. Vereadora Juliette Nitz, ausente. Vereador Leonardo Peruca, ausente. Vereador Marcelo Achute, presente. Vereador Marcos Kurtz, ausente. Vereador Moacir Schmidt, ausente. Vereador Nilson Probst, presente. Vereador Omar Tomali, ausente. Vereador Patrick Machado, presente. Vereador Pedro Francês, ausente. Vereador Roberto Souza Júnior, presente. Vereador Walter Baldi, ausente. Em tempo, vereador Assinil Medeiros, presente. Vereador Walter Baldi também presente. Vereador Bola, presente. Havendo número legal, nós temos a lei orgânica do município de nosso regimento interno. Declaro aberta a presente reunião às 9h08. Convido o vereador Gelson para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Oração pela prosperidade. Salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a luta e meus dedos para a guerra. Meu refúgio e minha fortaleza, meu alto retiro, meu libertador e meu escudo, em quem me refugio, e que a mim sujeita aos povos. Palavra do Senhor. Senhora vereadora, senhores vereadores, vamos dar início à ordem do dia. Projeto para votação única. Projeto de lei ordinário 029/2017, que dispõe sobre a criação do Disque Cidade Limpa no município de Balneário Camboriú e da outras providências. Autora, vereadora Juliette Nitz. Senhores vereadores, a vereadora Juliette não se encontra presente, então ele está sendo retirado de pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Nilson. Eu gostaria de requerer duas situações, só para ficar registrado. Obviamente, eu entendo que o senhor vai indeferir, mas eu fiz um ofício ontem para o senhor, está protocolado desde ontem, onde eu faço o requerimento que seja respeitado o artigo 128 e o artigo 136 do regimento interno, que o projeto de lei 016 não poderia estar na pauta de hoje, porque falta os pareceres das comissões. Então, em virtude disso, estou requerendo que esse projeto não seja dado conhecimento na data de hoje. Vereador Nilson, o projeto 016/2018, na verdade, ele tem, não vai ser dado nem conhecimento às emendas, porque diversas emendas faltam parecer. Mas eu estou pedindo, não é emenda. Como é conhecimento, como todos... Não é emenda, eu estou dizendo do conhecimento do projeto. Então, como falta também diversos pareceres das emendas, e aí ela sim fica para a segunda votação, e o projeto, né, como teve ontem, na noite de quarta, teve aquela decisão judicial, não podemos ser analisado nem discutir,
Então, nós fizemos uma extraordinária para essa noite, para essa manhã, nós podemos analisar o projeto e a discussão. Lembrando, senhores vereadores, que é apenas discussão. Nem os vereadores, nesse ponto, não tem votação. É só apenas discussão, apresentação do projeto. Vai ter, o projeto não voltará em pauta se não tiver todos os pareceres das comissões, nem o projeto e nem as emendas. Ok, senhores vereadores, volto a requerer que fique constado em Já ata, constado, vereador Nilson. que fique registrado que o projeto 016 de 2018 não poderia ser colocado em pauta para conhecimento na manhã de hoje, conforme o regimento. Fique registrado. Vereador Nilson, Artigo 128 e o 136. Então, fique registrado. Projeto para a primeira discussão. Projeto de lei complementar número 016/2018, que dispõe sobre a instituição dos cargos, que menciona de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo, que se destinam às atribuições de chefia, direção e assessoramento e da outras providências. Autor, prefeito Fabrício José Satiro de Oliveira. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões permanentes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador André. Apenas antes da leitura, de fazer o registro, eu lembro a fala aqui do vereador Marcelo Achute. Fala do vereador Marcelo Achute. Os projetos estão vindo sem parecer, estão sendo retirados. Fala do vereador Marcelo Achute, abre aspas, quero ver o dia que vier um projeto importante do governo, como vai ser a interpretação, se ele vai ser colocado em conhecimento ou não. Então, eu entendo, presidente, pelo princípio da impessoalidade que cabe ao cargo, de analisar todos os projetos da mesma forma. Se para outros projetos sem parecer eles não vão para conhecimento, da mesma forma, projetos do governo que estão sem parecer não podem ir para conhecimento. Questão de ordem, vereador Marcelo Chute. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência utilizasse o livro de precedentes. Vossa Excelência tem razão. Todo projeto que vá à votação tem que ter todos os pareceres. É isso que nós estamos cobrando, não tenho dúvida. Agora, para conhecimento, tem hora que é utilizado um único expertise, que é a Comissão de Justiça e Redação. É que Vossa Excelência tem utilizado. Por isso que eu estou dizendo que Vossa Excelência tem que fazer o encaminhamento. Se tem um encaminhamento que necessita só da Comissão de Justiça e Redação, como Vossa Excelência tem feito, nós temos que utilizar o livro de precedentes como Vossa Excelência. Agora, projeto não está à votação, está para conhecimento. Por isso que eu gostaria que Vossa Excelência fosse claro no seu entendimento, porque sempre há baila dúvida em relação à matéria. Obrigado, senhor presidente. Vereador Marcelo, o projeto está apenas para conhecimento, não é votação, por mais que... Questão de ordem, vereador. Eu só vou ler aqui o parágrafo 7º. Após haver tramitado em todas as comissões de mérito, tendo recebido emenda ou substitutivo em qualquer das comissões, o projeto retornará à Comissão de Justiça e Redação para nova análise quando aos aspectos de legalidade e constitucionalidade, sendo encaminhado diretamente à mesa diretora para a sua inclusão, a critério do presidente da mesa, da pauta, para a primeira discussão. Eu gostaria que a assessoria jurídica pudesse dar o parecer para o senhor, que ele vai encaminhar. Então, é para a primeira discussão. Questão não de ordem, presidente. está claro? Está aqui o regimento, tem que ser encaminhado dessa maneira. Questão de ordem, o líder do governo, que também provocou a extraordinária. Acho que nós estamos novamente voltando. Bom dia a todos. Estamos voltando aí diversas situações, já levamos a conhecimento, independente do autor do projeto, se era do Executivo, se era de vereadores, a questão de estar com o parecer da Justiça e Redação. Diversas vezes nós podemos buscar aí nos precedentes que já foi colocado em conhecimento, né? O senhor tem total tranquilidade em colocar esse projeto para conhecimento, já tem o parecer da Justiça e Redação. Inclusive, o senhor tem o abono da Justiça agora, mais ainda em colocá-lo para conhecimento, porque a própria juíza, né, no primeiro momento, suspendeu a análise do projeto. Ontem, ela indeferiu a liminar do processo do vereador Nilson Probst, que infelizmente esteve lá e levantou falsas
falsas verdades no primeiro momento, protocolou... Estou usando a palavra, presidente? Vou contestar. Estou usando a palavra, sua falsa, Questão, suas falsas, vereador Nilson, vereador Nilson. O vereador Gelson está com a palavra, como quando o senhor falou, ele respeitou. Então, respeite o vereador, colega. O respeito, acho que era bom, e eu gosto também. Então, o que acontece? O projeto foi para o processo, né, do mandado de segurança, que o nobre vereador Nilson protocolou, foi às 17h36. E nós tínhamos a sessão para aquela tarde, para as 18h30. Então, sabiamente, a juíza, se um vereador vai até ela e fala, ela não tem condições em menos de 30 minutos analisar o projeto. Ela suspendeu para não causar prejuízo. Quando ela teve tempo de ver o processo que eu mesmo levou, no outro dia ela foi lá e liberou. E liberou para o senhor dar continuidade a conhecimento, independente do parecer de todas as comissões. Que lá ela tinha conhecimento que faltava o parecer das comissões, mas tinha da Justiça e Redação. O senhor tem tranquilidade em dar andamento na sessão e dar conhecimento ao projeto nesta manhã, presidente. Pode ficar tranquilo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Contestando Nilson. o vereador Gelson, eu não menti para a juíza. O que eu fui à juíza dizer que eu não tinha a possibilidade de receber as respostas que eu havia feito, né? E eu estou novamente falando ao senhor presidente, a responsabilidade é do senhor, não é do líder de governo. O regimento é claro, está escrito, né? Está escrito, e o vereador Meirinho falou bem. Não foi colocado, e às vezes que o vereador Gelson disse que diversas vezes, porque houve entendimento dos senhores vereadores que pudesse ser colocado. Se houver hoje entendimento de todos os senhores vereadores, ok, mas não é o caso. Está aqui no regimento. Não é possível. Está dito. Então, não reclame se futuramente essa sessão de hoje for anulada. Está claro. O regimento da casa diz que só poderá voltar, o projeto só poderá para conhecimento, está aqui, está escrito, não é eu que estou dizendo, o regimento está aqui, só poderá vir para conhecimento quando as comissões estiverem, quando as comissões, o senhor tem uma comissão ainda que não analisou, quando as comissões estiverem analisadas. Está escrito, não é o vereador Nilson que está dizendo, está aqui. Então, assim, não tem problema, querem colocar, querem tratorar novamente, não tem problema. O que está escrito é o regimento interno. Querem passar por cima do regimento? Não tem problema, está escrito. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Omar. Presidente, eu só gostaria de entender a aflição do meu amigo e colega vereador Nilson, uma vez que entrou na Justiça pedindo para barrar o projeto, porque não teria conhecimento e tempo hábil para estudar o projeto, e também sobre as respostas que não foram dadas. Nós protocolamos ontem todas as respostas, o senhor recebeu, estamos dando conhecimento para o senhor poder votar com toda tranquilidade na próxima sessão. Então, eu não vejo para que nós não analisarmos esse projeto hoje, não debatermos esse projeto, uma vez que a votação será apenas na próxima terça-feira ou quarta-feira, sei lá, quando estará na pauta. Então, eu sou a favor que continuarmos na ordem como está publicado. Questão de ordem, vereador Marcelo. Senhor presidente, eu não quero ser indelicado com Vossa Excelência. Eu tenho um lápis, até para pagar. Só tem uma caneta descida. Ou o projeto vai para a pauta, vai ser retirado para conhecimento, ou nós vamos... Vereador Marcelo, o projeto já está na pauta senhor para presidente, conhecimento. obrigado. Senhores vereadores, eu já tinha feito a leitura do projeto, então solicito ao vereador secretário que faça a leitura do Só uma projeto dos questão pareceres de das ordem comissões regimental, permanentes. vereador presidente. No final da sessão, Vereador Nilson, questão de ordem. uma cópia integral da Vereador Nilson, Vossa Excelência uma já cópia foi integral, presidente. Da ata que o senhor ia pedir? Uma ata só para onde Vossa está Excelência, frisado no que o nós senhor já foi solicitamos. presidente, o senhor está querendo tumultuar. O senhor já foi presidente, sabe que a ata é sempre na próxima sessão. Então, sempre na próxima sessão. O senhor está querendo só tumultuar. Senhores vereador secretário, que faça a leitura do projeto. A ata, o regimento diz que é votado na próxima terça, vereador Nilson. Ele vai ser votado terça-feira. Terça-feira. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto dos pareceres das comissões permanentes. Projeto portou nessa casa dia 24 de setembro. Passou pelas comissões de Justiça e Redação, com aprovação, de Finanças e Orçamento, foi
também aprovado. Obras, serviços foi aprovado. Educação, cultura, saúde e assistência social, aprovado. Defesa do consumidor, aprovado. Preservação do meio ambiente e turismo, aprovado. Proteção dos direitos da criança e adolescente, aprovado. Segurança Pública e Defesa do Cidadão não possui parecer, nem da Administração de Assuntos Ligados ao Servidor Público e nem de Governança, Transparência Pública e Accountability, bem como não possui parecer nas 22 emendas. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Encerrada a discussão. Não, vocês estão brincando, vocês estão brincando. Mas deixa eu discutir. Discutir, deixa discutir. Um só. Senhores vereadores. Senhores vereadores. Senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Eu acho que o Omar. vereador Nilson tem todo o direito de discutir o projeto, como qualquer um de nós. Eu acho que o senhor deveria rever essa questão da discussão aí. Senhores vereadores. Senhores vereadores, eu até solicito, porque o monitor de Vossa Excelência está alto, e então só para... Não consigo ver o microfone, ou pede para falar, senão não consigo ver a Vossa Excelência. Mas, com a palavra, então, o vereador Nilson, na discussão do projeto. Obrigado pela gentileza, presidente. Obrigado ao vereador Omar, que, de maneira muito inteligente, hoje está fazendo isso. Eu me admiro muito, o líder do governo deveria ser mais hábil, é por isso que está acontecendo isso que está acontecendo hoje, porque não tem habilidade. Não tem habilidade. Agora, eu quero dizer aos senhores vereadores que hoje eu ouvi algumas pessoas se manifestando nas redes sociais, enfim, eu tenho visto isso, e muitas pessoas dizendo que a culpa do atraso do projeto, vereador Bola, é da oposição. Eu acho interessante. Nós estamos com esse problema gerado em virtude de uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina há mais de um ano. Itajaí foi assim, Blumenau foi assim, Florianópolis, enfim, várias cidades do estado tiveram o mesmo problema, não é Balneário Camboriú, isso não é exclusivo de Balneário Camboriú. E todas as cidades resolveram o problema, só Balneário Camboriú não. E aí o projeto vem para casa, porque houve, e eu avisei, prefeito Fabrício, eu avisei ele, avisei ao vereador Omar, avisei algumas, olha, vai dar problema, e não me escutaram. Chegou no dia, deu problema, eu avisei. Então, não teria problema ter mandado esse projeto há alguns meses atrás, nós teríamos condições de discutir tranquilamente, porque isso foi nos governos anteriores, vereador Bola. Inclusive, o senhor foi vice-prefeito num dos governos. Claro, houve erros. Ninguém está dizendo que não houve erros, onde faltaram algumas adequações na lei. Só que ficou um ano para o prefeito municipal resolver o problema. E daí, no afogadilho, mando para a Casa Legislativa, e os vereadores têm que analisar um projeto desse em 48 horas, como queriam. 48 horas, essa era a ideia de votar o projeto. E aí, obviamente, nós contestamos. E eu sempre tenho dito, e eu acho que algumas pessoas aqui não entenderam, o senhor judicializou? Sim, porque me foi negado o direito de resposta de alguns requerimentos, somente por isso. Simplesmente assim. Nós queríamos algumas informações e teria sido tão fácil. Eu fui governo já, eu sei como é. Vai ali, o vereador Marcelo Achute já foi secretário, vai ali, em meia hora você busca a resposta e traz. Pronto, estava resolvido. Aí eu tive que perder meu tempo, tive que ir lá na juíza, mostrar que os requerimentos não tinham sido respondidos, e a juíza, obviamente, deferiu o requerimento. Daí estão dizendo, porque levou nos dedos. Não, o que eu pedi? Que me fosse dado direito de resposta. Deram direito de resposta, responderam de maneira muito rápida, e ok, já é possível dar prosseguimento. Agora, novamente, de uma maneira ilegal,
estão colocando o projeto na pauta. Está aqui, o regimento está claro, está dizendo que não pode, né, tá escrito aqui, não é o vereador Nilson que está dizendo. Ah, mas foi colocado em outras vezes. Foi porque os vereadores permitiram. Né? Mas hoje o vereador Nilson é contrário, ou o vereador Merim, outros vereadores aqui são contrários. Então, é isso que tem que ser feito, tem que ser questão da legalidade. E a questão do projeto vir para cá, não, porque a cidade está um caos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é fazer com que os mais de 4 mil funcionários se sintam magoados. Né? As escolas estão funcionando de maneira muito tranquila. Algumas até melhor do que antigamente. Algumas até melhor. Algumas até melhor. Né? Nós temos o problema da fiscalização da fazenda, está tudo funcionando. O problema lá do caso da verificação dos projetos. A Del, que é a funcionária lá responsável, ela não pode nem participar na análise. Isso já é decisão. Muito simples assim. Né? A questão do FUNSERVIR, o prefeito, de maneira muito inteligente, aquilo que nós dissemos lá na última reunião, Almeirinho, é fácil, é só fazer um decreto, delegar poder, pronto, está resolvido. E ele fez. Fez, ok, está resolvido o problema. Então, não tem caos nenhum na cidade. Não tem problema nenhum na cidade, está andando muito bem. Somos contrários? Não, muito pelo contrário. Vamos discutir. Tem que colocar cargo de confiança? Ok. Tem que colocar gerentes nos setores? Ok. Nenhum momento eu disse que era contra. Qual é o local que eu disse que eu era contra? Nenhum. Agora eu quero discutir e quero regularizar algumas situações. Nós temos, mas a lei era assim, o cargo era assim. Mas, gente, por isso que foi declarado inconstitucional. Pronto, é muito simples. Mas a escolaridade era assim. Porque o entendimento é que ele era inconstitucional. Então, veio para cá para alterar, já altera aquilo que tem que alterar certo. Uma coordenadora de escola nível médio, a coordenadora que vai trabalhar com todas as professoras de nível superior, como é que alguém vai coordenar alguém com nível superior? Eu não consigo na área da educação. A controladoria do município. Todos os cargos dos controladores do município efetivo são curso superior, todos. Como é que alguém de nível médio vai lá e dizer, você vai fazer assim, assim, assado? Você quando é chefe, tem que mandar. Como é que alguém de curso médio vai lá, que não tem conhecimento contábil, administrativo, direito, vai comandar alguém desse sentido? Não dá para entender umas coisas assim. Como é que alguém vai analisar um projeto sem que seja engenheiro ou arquiteto? Eu não consigo entender um negócio desse, vereador Meirinho. Mas a lei era assim, claro, a lei é de 20 anos, 30 anos. Então, se ela foi declarada inconstitucional, quando veio para cá, já arruma. Já arruma isso, gente. É isso que nós estamos querendo discutir. É isso que nós estamos dizendo. Isso não pode ser discutido em 48 horas, gente. É isso que nós estamos dizendo. É muito claro, é muito fácil. A própria juíza, quando se manifestou, o vereador Merim disse, olha, alguns cargos aí com nível médio, isso tem que cuidar, tal. Né? Eu não sou contra quem é nível médio, não sou só que determinados cargos é a mesma coisa, dizer, não, então vamos contratar lá um fisioterapeuta para ser médico no Hospital Ruth Cardoso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como é que alguém vai, o vereador Meirinho, como é que alguém vai analisar um projeto arquitetônico se tem nível médio? Eu tenho nível superior, mas não tenho essa condição. Como é que eu vou analisar um projeto? Não tenho essa condição. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto. Cada macaco no seu galho. Então, tanto é que lá, se vocês verificarem os diretores gerais, eu não fiz emenda nenhuma, porque eu entendo que é um cargo político, diretor-geral. O vereador Arlindo já foi diretor-geral, o vereador Eliseu. Eu, inclusive, vou retirar uma emenda minha lá que eu fiz no cargo de secretário, porque eu acho que o secretário é nível o prefeito aqui decide se tem nível médio, nível superior, tal. É uma questão política, também entendo nesse sentido, o secretário. Agora, os demais cargos, gente, nós temos que ter um certo cuidado, gente. Né? Nós não podemos brincar com coisa séria. Né? Então, nesse sentido, senhores vereadores, é que o vereador Nilson quer discutir, somente isso. E quer que seja dentro da legalidade. Hoje o projeto não poderia estar na pauta, porque a nossa lei da Câmara, que rege a Câmara de Vereadores, está escrito aqui. Obrigado, senhores vereadores.
Quero discutir o projeto. Senhores vereadores, com a palavra, vereador Juscelino Nazário. Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. É um tema tão importante que a gente tem que aqui debater nessa casa, principalmente quando se trata de questões técnicas. Quero me referir aqui ao colega que me antecedeu, o vereador Nilson. Vereador Nilson, o senhor aprovou uma lei, aliás, foram aprovadas nos últimos 8 anos 23 leis de cargo de comissão e provimento nessa casa, no qual o senhor foi presidente 4 anos nessa casa, e o senhor participou, sim, da criação de alguns cargos. E tem um que foi extinto aqui, que em especial, que está nesse novo projeto, que é o cargo de farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde. E o senhor vem aqui dizer que isso não é importante? O senhor votou naquela época, inclusive com curso médio, que farmacêutico é curso superior. Se o senhor naquela época não viu, não vem agora querer fazer aqui nessa casa um discurso contrário ao que o senhor votou lá no passado e agora vem aqui querer dizer que está errado. Por que você naquela época que era vereador também não questionou isso? Isso está aqui muito bem claro. A lei está de acesso é a lei 3957 de julho de 2016, onde foi criado um cargo de farmacêutico, e o senhor acha que não é importante? Agora eu vou lhe dizer o que é um cargo de farmacêutico numa farmácia do município. É o responsável técnico que assina para poder comprar lá no laboratório os medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde. E o senhor vem aqui com um discurso querendo ir no judiciário, barrar um projeto. Houve erros lá para trás, que foi tido uma decisão judiciária. Houve sim, mas cabe a nós aqui, parlamentar, resolver essa questão, principalmente quando se trata dessas questões. Vamos, então, modificar alguma coisa? Agora, a nossa cidade, volto aqui a dizer, nós temos 135 mil habitantes que residem aqui. São atendidos uma população gigantesca na Secretaria de Saúde. E aí você acha que vamos barrar, vamos discutir. E por que não discutiram lá atrás? Estou só me referindo a uma lei, vereador Nilson. Por que o senhor não pegou as outras 22 que estavam lá quando, na sua época, também não discutiu antes? Passou por seus olhos? Então não vem aqui, nessa casa, querer falar para a população que está nos assistindo, e na rádio, como foi hoje de manhã na Rádio Menina, que nós estamos cometendo um grande crime em aprovar esses cargos. O senhor tem que ter responsabilidade. Se o senhor foi vereador nos outros mandatos e aprovou esses cargos, e por que lá não teve tempo de o senhor analisar isso? Não teve, não fez, e agora quer jogar nós, como parlamentares dessa casa, contra a população, que estamos aqui criando cargos irregulares. O senhor devia ver lá no passado, inclusive vou buscar todas as votações aqui do senhor e do outro colega vereador Peruca, no qual votaram aqui para aprovar essas leis. Quero saber se vocês tiveram coragem lá no passado de analisar os projetos. Se não analisaram, agora querem vir aqui fazer principalmente um discurso, aquele discurso de dizer, mas eu não tenho tempo para analisar. Então, por que provaram lá atrás, aprovaram essas leis? Está desconhecimento em todos. Se vocês entrarem no site da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Camboriú, vocês vão encontrar todos os projetos que foram aprovados lá, criando cargos e comissões, no qual está aqui sendo revogado. Então, se o senhor não tem acesso à internet, o senhor vá lá que a gente te ensina a ver lá. Mas eu quero buscar, sim, se o senhor votou favorável a essa matéria, se o outro colega vereador aqui, tanto que critica aqui esse projeto, tanto que critica uma cidade que precisa, sim, andar, nós não estamos aqui desmerecendo os quase 6 mil funcionários que o município tem. Mas nós queremos dizer que há necessidade, sim, principalmente lá no posto de saúde, onde foi extinto um cargo de coordenação da unidade, que é cargo ocupado por enfermeiro. E como é que você vai conduzir essa unidade? Existe lá uma equipe técnica, que é a equipe, só para vocês entenderem como é que funciona uma unidade de saúde, um posto de saúde, existe a equipe básica, que é composta por um médico, um enfermeiro, técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Mas esse enfermeiro, ele não é responsável pela unidade. Tem que, sim, ter um enfermeiro para ser responsável, principalmente para solicitar se vai precisar remédio naquela unidade, se vai precisar os materiais e insumos, e aí você vem dizer que isso não é fundamental, que pode, sim, ser tocado. Se você hoje pegar um funcionário, pelas atribuições que tem, e você delegar outras funções, esse funcionário ele vai ter que receber uma gratificação, e isso vai vir para regularizar. Mas, nesse momento, a discussão tem que ser bem clara, vereador.
O senhor tem que analisar por que, então, quando o senhor criou o vereador Arlindo lá no passado, que ele votou favorável para a criação dos cargos, por que não analisou lá? Teve tanto tempo para analisar, tantos anos, e agora vem aqui simplesmente dizer que não há necessidade. Então, essa reflexão que eu quero que vocês façam, senhores e senhoras, para vocês verem o tamanho da matéria que é. É muito fácil você atirar pedra para dizer que está errado. Agora você tem que provar. Então, por que lá no passado, quando tu votou a lei lá, ou se era presidente não votou, que você comandou essa casa aqui, e o outro colega vereador também, por que não fizeram esse questionamento no passado? Então, é essa reflexão que eu quero que vocês façam, senhores e senhoras, justamente porque se nós estamos aqui numa cidade tão importante, a 4ª melhor cidade do Brasil para se viver, é porque simplesmente tem funcionários excelentes lá dentro, se são nomeados é porque estão desempenhando um papel justamente para que a cidade ande. Volto a dizer, nós estamos chegando na boca de uma temporada de 2018, 2019, onde nós vamos receber muitas famílias aqui nessa cidade. Nós precisamos que, principalmente, os serviços públicos do nosso município sejam entregues de forma decente para a comunidade, não só os moradores daqui, mas quem vem nos visitar. Então, eu quero aqui que vocês façam a reflexão justamente, porque não é possível que a gente escute muitas situações e falácias achando que nós estamos aqui para criar um bando de cargos, justamente para botar os seus apadrinhados, como vem falando. Se há, sim, a necessidade de criação, é porque vão desenvolver um importante papel e vão estar lá trabalhando as 40 horas semanais, como já está no Estatuto. Era isso, senhores, obrigado. Senhores vereadores, o projeto está em discussão, com a palavra o vereador André Mirim. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade presente, parabenizar a comunidade presente, que vem às 9 horas da manhã, numa sexta-feira, ao Poder Legislativo para acompanhar um projeto tão importante. E cumprimentar a todos que nos assistem na TV Câmara. Bom, um projeto que estamos analisando, que cria 152 cargos, que foram extintos recentemente, por um processo histórico de irregularidade na questão dos cargos, na nomenclatura, nas atribuições, enfim. Entendo que esse é um processo frequente que deve ocorrer, os governos devem fazer reformas, entendo que os governos anteriores deveriam ter feito reformas. Esta reforma foi prometida em campanha pelo Executivo, e o que nós temos visto é que ela está sendo enrolada, e só está sendo apresentada por força judicial. Senão, não teria sido apresentada e continuaria sendo enrolada. Foi apresentada e agora um remendo para criar os outros cargos, dizendo que daí depois vai fazer a reforma e vai extinguir esses próprios que estão criados. Então, vejo que é uma pouco falta de coerência, né? E, aparentemente, pelo que eu estou percebendo, os cargos não estão sendo criados para o que a cidade precisa, ou pensando especificamente na formação técnica, de forma impessoal, pensando em quais cargos são necessários para que escolha dentre as sociedades aqueles habilitados nos cargos, mas sim criando os cargos pensando em quem vai ocupar os mesmos. A administração pública tem que seguir o artigo 37 da Constituição Federal, em que entre os seus princípios está o da impessoalidade. Da mesma forma, presidente, quero dizer que considero a atitude de colocar um projeto de lei do governo em pauta sem os pareceres, para conhecimento, em detrimento de outros, de vereadores, como do vereador Eliseu, que recentemente esteve na pauta e, como não tinha os pareceres, foi retirado, o critério tem que ser para todos. Isso é o princípio da impessoalidade. Então, o critério tem que ser para todos, entendo que não está sendo respeitado. Era para conhecimento. Para conhecimento. Se o critério for para um, tem que ser para todos. E essa é a forma que tem que ser conduzida. Bom, outro aspecto é que o prefeito está criando cargos que ele mesmo criticou que não deveriam existir. Então, falta coerência.
Nós entendemos que alguns cargos são necessários, são de chefia de assessoramento, por exemplo, da direção nas escolas. São. Então, apresente para a sociedade os cargos que são estritamente necessários, tenha bom senso, e debata a reforma administrativa profunda para fazer um novo cenário da cidade. Importante nós destacarmos que no plano de governo dizia o seguinte: indicação técnica para cargos políticos. E aí é isso que a sociedade está questionando muito. E principalmente os servidores públicos. Eu tenho recebido muitas mensagens de servidores públicos questionando, sim, mas aí a formação não é importante? A qualificação técnica não é importante? Só para o servidor efetivo que tem que fazer? O comissionado não precisa? E, para isso, eu quero trazer aqui um termo da administração, que é a gestão por competências. Gestão por competências, que ela começa principalmente com Thomas Duran, ela estabelece que a competência ela se divide em conhecimento, habilidade e atitude. São as 3 características para determinar a competência de um cidadão, de um servidor, enfim, de qualquer profissional. Existe uma classificação dentro disso da importância de cada cargo. O conhecimento é o conhecimento técnico de áreas específicas, a formação acadêmica. A habilidade é o que se desenvolveu no decorrer da vida pela questão empírica, prática. E a atitude é o fundamental, porque se tiver os outros, não tiver atitude, não resolve nada. Existe uma classificação da importância de 15% esse conhecimento, 25% habilidade e principalmente atitude, 60%. Isso dentro da administração. Então, significa que é possível ter um cidadão competente que não tenha formação? É possível. É possível, e temos históricos, empreendedores. Agora, o que se está buscando é pelo princípio da impessoalidade para o município de Balneário Camboriú, não é para o prefeito X ou Y, é para a cidade escolher o padrão que se quer e, depois que os cargos forem criados, colocar os servidores de acordo com aquele aspecto. É isso que se espera. É possível encontrar servidores competentes sem as outras atribuições, mas o que se está buscando é algo maior, porque se está falando da capital catarinense do turismo e que se quer que evolua cada vez mais. Um outro aspecto nessa questão da formação, como o vereador Nilson comentou, alguns cargos especificamente, por exemplo, diretor de divisão de fiscalização e procedimentos fiscais, era ensino superior, agora passou para ensino médio. Não entendi por quê. Diretor do Departamento Técnico Pedagógico da Secretaria de Educação, que vai definir as diretrizes e parâmetros para a cidade. Ensino médio, não é possível, se exige formação de especialização, de mestrado para os professores e quem vai os comandar não está alinhado. Da mesma forma, o diretor de gestão de pessoas, que é quem vai acompanhar o plano de cargos, carreiras e remunerações, o diretor de divisão de gestão de pessoas, que vai estimular o servidor efetivo a fazer a sua graduação, a fazer a sua especialização, ou a fazer mestrado no decorrer da carreira, que aumente sua remuneração. Ele tem ensino médio, como é que ele vai estimular? Coordenadoria de auditoria, coordenação de auditoria, quem vai coordenar os auditores com ensino médio? Não é possível. Algumas funções não são possíveis de especificamente não ter a formação. E, mais uma vez, eu volto a afirmar, nós temos uma série de empreendedores, falando até da iniciativa privada, uma série de empreendedores no nosso Estado que se destacaram sem ter a formação técnica. Uma série. Agora, que a formação técnica faz a diferença, ajuda e muito. Então, se está se pensando no cenário adequado para a cidade, não pode se exigir apenas do servidor efetivo, mas também do comissionado. E, mais uma vez, destaco que, aparentemente, os cargos estão sendo criados pensando em quem vai os ocupar e não pensando em ocupar os cargos da cidade de acordo com os critérios para a cidade. Vou discutir, presidente.
O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Chute. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente, eu iniciei amanhã na Rádio Menina, eu e o vereador Nilson, aonde nós trazíamos e vamos trazer novamente a preocupação que temos em relação aos 134 cargos que foram exonerados por falta de atribuição, outros por outras questões técnicas que o próprio Ministério Público encaminhou, e está aí praticamente desde a ação do ano de 2016. Digo para os senhores que redefendo, sim, que temos que acabar com os privilégios. A reforma administrativa está aqui e não atende o desejo, sim, acredito, de grande parte dos senhores vereadores que aqui estão. Eu defendo o corte do privilégio. Temos que diminuir o número de cargos comissionados. Temos que reconhecer ainda mais os nossos mais de 5.000 servidores que prestam excelente serviço à máquina administrativa. Defendo isso. Defendo que Balneário Camboriú é, sim, a capital catarinense do turismo e nós temos que retomar a ordem administrativa, sim. Nós precisamos ter gestoras nos núcleos. O vereador Nilson muito sabe como é importante uma gestora no núcleo. Praticamente, era quase todas sua indicação. Tenho certeza, sim, que é importante nós debatemos a arrecadação da prefeitura, que hoje, sequer nós temos um diretor de arrecadação e um diretor de cadastro imobiliário. Se Vossa Excelência participa de grupos do WhatsApp, como eu participo, deve estar, sim, recebendo ligações de corretores de imóveis. Ou Vossa Excelência quer dar atribuição ao servidor público agora? Quer dar mais essa atribuição? Quem disse que o servidor tem que fazer o papel de diretor? Quer dar atribuição? Então crie função gratificada. Assim eu defendo. Defendo uma reforma administrativa reconhecendo o servidor. Defendo, sim, a reforma administrativa que acabe, como essa casa já acabou no passado, com a lei dos Marajás, com a incorporação que tinha servidores que ganhavam e ganham mais de 30 mil reais por mês. 30 mil! Temos que, sim, ter uma reforma administrativa que represente o anseio da sociedade. Essa que está na casa, pode ter certeza. Vou fazer várias emendas, vou discutir com a sociedade. Agora temos que trazer a discussão da importância que nós temos hoje, uma véspera de uma temporada de verão. Vai explicar para os ambulantes, vai lá explicar. Vai explicar para os ambulantes. Vai explicar. Vai explicar para a sociedade organizada, vereador, a importância que tem algumas funções. É fácil fazer a política da desconstrução, sou campeão. Você não sabe disso. Campeão. Não estou defendendo apadrinhamentos meus, não estou defendendo o governo, porque nos últimos tempos mais o critico que defendo. É fácil desconstruir. Aprovamos na calada da madrugada o cargo de coordenador de oficinas. Não lembra disso? André Marquinhos, na calada da madrugada, o projeto eu encaminhei. Nem parecer não tinha. Eu, secretário de articulação, o prefeito determinou. Lembra disso? De quem era a indicação? Lembro com a importância, o vereador Merim foi secretário da Fazenda. Qual é o diretor de dívida ativa, quando nós éramos governo, que tinha nível superior? Pelo contrário, um apadrinhado nosso. Nosso partido. É fácil desconstruir. Mas é fácil. Eu não quero fazer política olhando com o retrovisor. Eu quero olhar para frente. Eu quero olhar para frente, sim. E a arrecadação precisa de nível superior. Cadastro. Não tem. É indicação nossa. Olha que o Cristiano foi dar alvará de cachorro-quente. Meu Deus do céu. Mas voltando ao tema, nós temos que voltar à construção que a cidade não quer saber, dos erros do Pavan e dos muitos acertos, os do Rubens, os erros, os acertos, o do prefeito Periquito, os erros, os acertos, e do Fabrício. Ela quer, sim,
uma reforma administrativa que atenda o anseio da sociedade. É fácil. Ah, mas nós temos 5 mil servidores. Temos, e bons servidores. Bom. Vai lá, vereador Nilson, e peça para um assinar no alvará. Vai lá. Eu volto, dizendo que no passado nós tínhamos um diretor da COSIP, o Chapolin, nível superior bom. Chapolin. Olha o naipe que nós tínhamos de governo. Mas não vou dizer quem era o diretor de patrimônio, porque é meu amigo, funcionário hoje tem no nosso caso, gente boa. Mas, vamos para frente. Quero dizer para os senhores que nós temos, sim, que cobrar da administração pública uma reforma administrativa, sim, que atenda o anseio da sociedade. Feita em gabinete por alguns, eu vou bater, eu boto o dedo na ferida. Vou botar o dedo na ferida, vereador Bola, porque não atende. Feito no gabinete uma comissão que, para mim, é técnica. Demais. E o projeto que o Omar encaminhou como secretário de articulação exonerado foi o copia e cola do qual foi aprovado na época. As emendas cabem aí, querem botar nível superior, também entendo. Ou não lembro de uma indicação que tinham de um vereador dessa casa, uma servente, e que dirigiu uma creche. Quem que não lembra? E teve um vereador aqui que indicou e um vereador aqui que denunciou. Quem que não lembra? Vamos parar de demagogia. Vamos parar de politicagem. Meu amigo Peruca, dizer que dá para contratar, claro que dá. Ele não aprovou a subprefeitura da Barra, projeto que nós encaminhamos. A Secretaria do Idoso. Botar assim, não. Abdique dos cargos que tem no seu gabinete, para devolvermos ao prefeito para contratar, o vereador Peruca chegou. Abdique, vereador Peruca, dos seus cargos para o prefeito contratar mais médicos. Do seu gabinete, é fácil fazer desconstrução. Eu não tenho problema nenhum. Atingir o dedo da ferida, nós temos que sim. Nós temos a responsabilidade com a sociedade de Balneário Camboriú de resolver o caos, sim. Está um caos. Está um caos a Prefeitura Municipal com a falta de alguns cargos comissionados. Alguns, graças a Deus que foram tarde. E assim eu espero debater em outras secretarias. Assim eu espero, vai longe. Agora dizer que nós não necessitamos, claro que necessitamos. O cuida não é importante? Olha as invasões que nós temos na cidade hoje. Olha o termo de ajustamento de conduta que nós temos. A Secretaria do Meio Ambiente parou. A construção civil parou. Eu defendo, 30 segundos, senhor presidente. Eu defendo, sim. Acabar com os privilégios. Diminuir a máquina administrativa. Doutor Nilson, cobre se eu vou votar em projeto criando cargos. Não crio. Diminuindo, sim. Me cobre se vou votar em aumento de impostos. Não voto. Porque nós temos que começar a dar um exemplo. Pegar o vídeo e jogar para a sociedade uma mensagem truncada, também sou campeão de fazer. Vou fazer. Temos que diminuir o número de vereadores, agora começou o discurso. Vamos diminuir. Apresente ideia, quero apresentar 9. Agora vamos parar de usar as redes sociais e não ter coragem e responsabilidade. O projeto está em discussão. Encerrada. Vereador Bola. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Bola. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor promovesse o debate aqui na casa no microfone com o tempo dado oficialmente para cada um. Obrigado. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários da Casa, da TV Câmara, quem nos assiste pelo YouTube, pelo site, TV Mocinha, pelo Facebook, TV Câmara ABC, quem está presente na plateia hoje, meu bom dia.
Senhor presidente, hoje pela manhã eu já estava cedo na Secretaria de Saúde. Fui lá para conversar com o pessoal do Recursos Humanos, justamente para ver como a gente pode encaminhar, né, fazer um encaminhamento de resolução desse caso para o parecer que será emitido até terça-feira e será apreciado pela nossa Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor, com o vereador Gelson e o vereador Eliseu também, porque o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina considerou inconstitucionais algumas das nomeações, alguns dos cargos comissionados. E na saúde tem 12. Tem 12. E a minha preocupação, 12, está aqui, são 12. Bom número, eu entendi 11, desculpa. O vereador Patrick, do PDT, 12, diz que 12 é um bom número, então tá bom. E a minha preocupação é que a saúde possa ter algum gargalo, alguma coisa que possa parar. E a resposta que foi me dada lá pelo diretor de Recursos Humanos é o seguinte: vereador, está no portal de transparência, o senhor pode acessar. Eu disse, caro diretor, o STJ ratificou uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que os cargos são inconstitucionais, que aquelas atribuições não são atribuições de mando, de chefia, aquilo são atribuições de cargos técnicos, operacionais. Então, não pode ser cargo de confiança, tem que ser funcionário concursado técnico ou técnico contratado para suprir a necessidade do município, do governo, naqueles casos. Então, se a decisão é essa da inconstitucionalidade, nós não podemos utilizar e aceitar ali as atribuições que estão no portal de transparência, o que estão nas leis de criação. Eles já analisaram e disseram, não dá, não pode. Tem um estudo aqui em minhas mãos que fala assim, infelizmente, a deturpação deste instituto sobre as nomeações por apadrinhamentos tem ocorrido com frequência, dando ensejo a sua utilização com finalidade diversa daquela pretendida pela Constituição Federal, que normalmente ocorre para favorecer apadrinhados, quando é assim, ocorrerá tão conhecido cabide de emprego. Mas eles batem nessa questão, e eu não quero ir bater nessa questão. Mas a questão que o Supremo Tribunal Federal, ele foi bastante claro a respeito, dizendo: a razão de tal exigência é evidente, pois a estrutura piramidal da administração pública não pode ser invertida. Se existe um diretor e um chefe, é imprescindível que existam servidores em número tal que justifique sua existência. Não pode ter uma pessoa num setor só e ser cargo de confiança, ser chefe. É a decisão do STF, do STJ, do STF também aqui, o STF diz isso. Então, nós temos que analisar e fazer o parecer até na próxima segunda-feira. Quando eu fui vereador a primeira vez, existiam somente creches. E creches eram mais cuidadoras do que educadoras. Quando passou para núcleos de educação infantil, passou para núcleos porque foi incorporado a obrigatoriedade da educação desde a entrada da criança nesses locais. E se passou a existir a qualificação profissional, e eu me lembro muito bem que a Prefeitura de Balneário Camboriú começou a bancar faculdade para ter os profissionais, né, naquele momento, para ter as pessoas formadas como professores, que, inclusive, mais tarde, serventes de creche, fizeram um concurso para professor de creche e acabaram passando. Então, se os núcleos de educação infantil hoje exigem toda uma qualificação técnica, profissional, para o cargo de educador, que a criança é educada no núcleo de educação infantil, não é possível nós admitirmos, nos tempos atuais, que a pessoa que vai comandar, vai supervisionar, orientar e fiscalizar no cargo de mando pessoas gabaritadas com os seus diplomas respectivos nas suas faculdades, na área da educação, não seja um profissional da educação. Nós não podemos, por exemplo, o cargo de assessor parlamentar, que é de secretário, não é pelo 11 mil, vamos esquecer o salário.
O atual prefeito teve 2 assessores parlamentares. Um saiu para ser candidato a deputado e o outro voltou para a Câmara para ser candidato a presidente da Câmara. O cargo é político, mas é de política governamental, para defender a governança, o mandato. O prefeito ele tem o poder político de articulação com os secretários, funcionários e a sociedade através desta pessoa. Nós não podemos colocar lá alguém que só porque é bom de voto. Nós temos que colocar alguém lá que faça harmonia, que faça com que a sociedade aceite bem o governo e as políticas do governo sejam bem aplicadas na cidade. Porque a popularidade do prefeito sobe e a nossa cidade começa a voltar para os trilhos ou se manter nos trilhos da coisa boa, da boa administração, da boa gestão. E não é só por isso. Nós temos vários e vários cargos aqui. Nós temos amigos que nós não queremos ver fora da prefeitura também. Mas nós temos que cumprir. Se a decisão diz o seguinte, é inconstitucional, nós temos que cumprir. Atropelar, tratorar, passar por cima, derrubar a casa com as máquinas, com os tratores, como se fala aqui, em cima de nós, vereadores, tudo bem. Mas da justiça que vai nos julgar e que pode simplesmente, num canetaço, determinar, tá, a suspensão do mandato de qualquer um de nós aqui, por atropelar a justiça e decisão judicial de tamanha importância, nós precisamos, sim, esquecer a pressão de prefeito, da sociedade. Não tem pressão. Nós temos que ter o pé no chão. Eu quero, e já mandei recado para o prefeito, pela imprensa, mandei ligar para ele e dizer para ele, retira esse projeto, manda o que é essencial, aquilo que faz a máquina funcionar. Os cargos técnicos mandam um projeto à parte, criando a possibilidade de contratação dessas pessoas. Meu tempo está acabando, senhor presidente. É assim, ó, é longo. Na terça-feira nós vamos discutir mais. Até terça-feira vão ter mais assunto. A minha dúvida quanto ao orçamento de estar extrapolando o limite prudencial da lei de responsabilidade, isso não acontece. Está provado contabilmente que não vai acontecer. Valeu, obrigado. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Leonardo Piruca. Bom dia a todos os colegas vereadores, bom dia à comunidade que nos acompanha aqui no plenário Walter Aires. Bom dia às pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, irão nos acompanhar através da TV Câmara. Nobres colegas, lamentavelmente estamos aqui discutindo esse projeto de forma prematura, acredito eu, sem fazer a ampla discussão com a sociedade e, principalmente, sem ouvir a comunidade que, nos últimos dias, se manifestou contrariamente a esse projeto. Quando eu digo sociedade, não é só a sociedade, só as pessoas, mas nós começamos a verificar e a ver que a sociedade civil organizada começa a se posicionar, começa a desempenhar seu papel e apontar o caminho que a sociedade quer trilhar e não o caminho que alguns políticos desejam e entendem como sendo correto. Poderia deixar aqui de parabenizar as entidades que têm se posicionado contrariamente, principalmente a CDL. A entidade do terceiro setor que representa um dos setores produtivos mais importantes da sociedade brasileira e que aqui em Balneário desempenha seu papel de forma maestral. A sociedade, quando se posiciona contra uma matéria, deveria ligar uma luz de alerta nesta casa. Eu não posso deixar de lembrá-los, nobres colegas vereadores, que quem nos colocou dentro desta casa legislativa
foi a sociedade. Não foi um político, não foi um partido, A, B ou C. Foram as pessoas que foram à urna e votaram em cada um dos senhores. Foram as pessoas que, através do sufrágio universal, externaram a vontade de que cada um estivesse nessa casa. Todos. Desde o mais votado até o menos votado. Todos nós estamos aqui por conta da decisão da vontade popular. Vontade essa que estamos simplesmente desrespeitando aqui. Nós poderíamos aqui invocar estudos, pesquisas, que apontam que a sociedade brasileira não aguenta mais o tamanho da máquina pública do jeito que está. Porque quando nós ampliamos a máquina pública, ou mantemos ela inchada como ela vem se mantendo, nós naturalmente movimentamos as finanças do orçamento para que elas precisem se reorganizar anualmente. E essa reorganização, essa necessidade de ampliar a arrecadação, ela vai, sim, ao encontro do bolso do contribuinte. Esse dinheiro público que a sociedade e que os políticos falam, ele não existe. O dinheiro público é o nosso dinheiro. É o dinheiro do contribuinte, que paga os seus tributos através de diversas formas e faz com que Balneário Camboriú seja hoje uma cidade com uma arrecadação que nós temos. São as pessoas, Eliseu, que trabalham, que suam, e que com o seu suor, com o seu esforço, pagam seus impostos, que formam esse tal do dinheiro público. Eu vejo, às vezes, alguns políticos falarem do dinheiro público como se o dinheiro público fosse algo que viesse de outro planeta e entrasse dentro dos cofres do município, da União, do Estado. Nós precisamos repensar isso. Mas mais do que repensar sobre essa questão do debate de inchar ou não inchar a máquina pública, aumentar ou não aumentar, manter ou não manter ela desta forma, nós devemos aqui repensar esse discurso que buscam imprimir na sociedade balneário-camboriense, dizendo que a cidade está passando por um caos administrativo. Próprios colegas, nós temos muitos servidores efetivos e que desenvolvem suas atividades diuturnamente em prol dos nossos cidadãos. Nós não podemos permitir que se diga que uma cidade com uma magnitude de Balneário Camboriú esteja paralisada por conta de pouco mais de 130 Illuminatis. Não, porque devem ser Illuminatis. Devem ser pessoas acima da média e que vão mudar a história do planeta. Pessoas que, se não estiverem dentro da administração, a cidade não vai andar. Vamos, colegas, os núcleos estão andando. Os núcleos estão andando porque nós temos pessoas comprometidas, nós temos servidores de carreiras comprometidos, nós temos professoras, nós temos professores, nós temos administradoras escolares, secretárias, que conhecem, às vezes, o bom desenvolvimento e entendem mais o desenvolvimento do núcleo do que as próprias coordenadoras. E, quando falo isso, não quero desqualificar o trabalho de uma coordenadora. Mas tem gente que está lá há 10, 15, 20 anos, nobres colegas. E que pode, sim, assumir as responsabilidades do controle e do desenvolvimento das atividades dentro de um núcleo, enquanto nós estivermos debatendo, de forma muito tranquila, o projeto que o governo insiste em dizer que vai manter e que vai ter nessa cidade e nessa Câmara, que é o grande projeto da reforma administrativa. Diz que vai mudar a história do município, que vai derrubar muros, que será um divisor de águas, mas que deveria ter sido apresentado nos primeiros 100 dias e não foi. Como nós vamos acreditar numa administração
que diz que vai apresentar essa grande revolução administrativa nos primeiros 100 dias, e passados 16, 17, 18, 19 meses, vem daí, depois que passa esse constrangimento de exonerar mais 30 pessoas, daí eles vêm e dizem, não, agora nós vamos discutir a reforma administrativa. Às vezes a gente acha que esta Casa Legislativa é um espaço de discussão, é um espaço de debate, mas mais do que um espaço de discussão, de debate, esta Casa Legislativa é um espaço de ouvir a sociedade balneocamboriense que não aguenta mais. E para esses que dizem que nós não vamos criar ou recriar cargos, lembro-os, desde a última sexta-feira eles não existem. Daqui para frente é sim recriar ou criar novos cargos. O projeto está em discussão. Com a palavra, professor Walter Baldi. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui que nos acompanha nesta sessão extraordinária, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais, eu venho aqui à tribuna para dizer algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, quero dizer que fui conversar com o promotor da moralidade administrativa ontem à tarde. Da forma como se coloca as questões em relação à reforma administrativa, que foi o primeiro aspecto que nós enfrentamos aqui, já de imediato solicitamos uma diligência, porque realmente nós estávamos incorrendo em alguns problemas que já eram apontados pela ação de inconstitucionalidade, né? Num segundo momento, nós temos agora um vácuo que está afetando, sim, o trabalho da administração pública e precisamos fazer o preenchimento desses cargos. Mas é importante a gente fazer um retrospecto. Em primeiro lugar, nós não estamos criando nada. O prefeito municipal não está criando nada. Apenas está restabelecendo os cargos que foram decretados inconstitucionais. Mas não pela sua nomenclatura, exatamente pelo processo de atribuições que não compete a esses cargos de chefia, assessoramento, né, que nós temos por força do artigo 37 da Constituição e por força do artigo 21 da Constituição Estadual, federal e estadual. Eu penso que nós não podemos fazer afirmações de forma irresponsável. Eu já disse isso uma vez, vou repetir pela segunda vez. Nós estamos sobre um embate de uma opinião pública local, sobre um embate de segmentos importantes da nossa sociedade, que o que se joga é que o prefeito está criando novos cargos. Nós não estamos criando nada, absolutamente nada. Apenas estamos tentando regularizar uma situação que é complicada, que não foi criada por esse governo. Isso já vem se arrastando a governos anteriores. E aqui eu insisto novamente em dizer, não podemos, de forma alguma, discutir legislações de âmbito administrativo de qualquer forma. Nós temos que ter responsabilidade para fazer essas discussões. Por isso que, quando eu participei de uma reunião no Executivo, eu acho que foi numa segunda-feira à tarde, o prefeito não quer tratorar nada. Pelo contrário, o prefeito quer dar o tempo necessário para que nós possamos dialogar, para que nós possamos debater, para que nós possamos sugerir, para que nós possamos emendar e até contribuir para melhorar esta reforma administrativa. Mas o alvo não é agora a reforma administrativa. O alvo é a lei que chegou nesta casa para que nós possamos regularizar a situação da Prefeitura Municipal. Porque dizer que não está afetando nada, vereador Peruca, é mentira. Dizer que nós estamos criando novos cargos ou superavitando o gasto público é mentira. Não existe impacto financeiro.
até porque os cargos são os mesmos, são aqueles cargos que já existiam. Uma das questões que mais me deixou preocupado foi a questão da qualificação. E eu fui conversar com o promotor da moralidade, exatamente para que nós pudéssemos tirar essas dúvidas. Todo cargo de secretaria, de ministérios, são de natureza política. Natureza, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que digo isso. Quem diz é o Supremo Tribunal Federal, que vocês utilizam aqui na tribuna também. Não sou eu. Já tem julgados sobre essas questões, inclusive nem a súmula vinculante número 13 é colocada nessas questões, que é a questão do nepotismo. Eu quero aqui dizer para vocês que nós temos que levantar uma discussão técnica e responsável. Nós não podemos... Sabe como que o prefeito poderia tratorar essa discussão? Enviando uma medida provisória que é perfeitamente cabível na nossa lei orgânica. Mas ele quer respeitar a decisão do judiciário e respeitou. Ele quer respeitar o nosso poder legislativo que respeitou e trouxe para essa casa por força de lei. Ele poderia ter trazido uma medida provisória, novamente restaurando esses cargos, e aqui nós iríamos devanear na discussão. Nós iríamos debater o como quiséssemos. Nenhum servidor comissionado deveria ser exonerado se fosse por uma medida provisória. Mas ele quer respeitar a independência dos poderes. O nosso prefeito é tão sensível que não usou desse artifício e poderia, ele tem uma boa equipe jurídica para fazer isso. Né? Não usou desse artifício, resolveu trazer a discussão. Primeira questão que nós temos que discutir, não são os cargos que são inconstitucionais, são as atribuições que são inadequadas, que bem falou o vereador Bola aqui na tribuna. São as atribuições que são técnicas, que não podem ser exercidas pelas funções previstas no artigo 37 e 21 da Constituição Federal e da Constituição Estadual e da própria nossa lei orgânica que nós temos. Nós temos secretarias que são eminentemente política e não tem problema determinada qualificação, porque a natureza é política. Agora é lógico, Bola, a educação tem que ser de nível superior e focada na formação de professores. Não pode nem ser qualquer curso. Tem que ser de nível, assim como a saúde, tem que ser de nível superior na área da saúde. Na educação, tem que ser de nível superior na educação. Meus colegas, professores, a causa da minha existência de estar aqui é por vocês, na minha maior ênfase, da minha maior atuação. Nós temos que valorizar vocês, que são servidores de carreira, e que todos, eu fui à secretaria, falei com a secretária adjunta, e perguntei se todos os cargos de coordenação das creches tinham nível superior na educação. Todos têm, todos. Eu quero aqui parabenizar o prefeito que quer fazer uma reforma administrativa beneficiando e valorizando o servidor efetivo, coisa que nós não tínhamos. Eu pensei que na época do Rubens, o Rubens tinha criado uma lei obrigando a 30% dos cargos comissionados serem ocupados por efetivos. Me parece que não existe essa lei. Ficou só na vontade ou ficou só na palavra? Então, eu estou pesquisando, eu estou consultando, ninguém está tratorando nada. Essa falácia que nós jogamos para as redes sociais, você que me assiste, me conhece, é mentira, é mentira. Isso é uma discussão politiqueira da mais vil, da mais baixa possível. Quero dizer que o nosso prefeito aqui quer sim discutir com todos nós e dar o tempo necessário para que nós possamos fazer uma reforma administrativa, não só pelo nosso entendimento, porque nós também temos as nossas limitações, mas também trazer pessoas que têm know-how, experiência no direito administrativo. Me desculpe o termo que eu vou usar aqui, não é qualquer pangaré que pode fazer uma reforma da envergadura como a nossa de Balneário Camboriú. Nós temos que ter pessoas focadas no direito administrativo para não cometermos esses erros e voltarmos a cometer novamente esses erros. Só mais 30 segundos para acabar. Eu estou à vontade para dizer você que está nos assistindo. Eu não faço vídeo, eu não costumo fazer vídeo, eu não faço. Mas aonde eu estou, eu discuto isso das minhas instituições que eu pertenço. Eu discuto isso dentro da universidade e quero dizer aqui para os meus colegas vereadores, todas as leis inconstitucionais eu levo para a minha aula de direito constitucional.
Todas. Todas, porque a responsabilidade é muito grande sobre meus ombros. Mas não cito o nome de vereadores nenhum. Todas eu levo, porque isso faz parte do exemplo do direito constitucional. Então, quero dizer e parabenizar o prefeito. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, o projeto está de conhecimento, senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Patrick Machado. Senhor presidente, gostaria de pedir a anuência do senhor e dos senhores vereadores na inclusão da pauta do projeto 138/2018, que é o projeto do Conselho da Segurança Alimentar, tendo em vista que no dia 4, semana que vem, vai ter o fórum, eles precisam que o projeto esteja voltado para poder organizar lá. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Omar. Presidente, eu solicitei para discutir o projeto, o senhor, mais uma vez, atropelou e encerrou a discussão do projeto, então só gostaria de deixar registrado. Vereador Omar, Vossa Excelência esteve aqui falando comigo e disse que não ia discutir, então por isso que eu acabei não olhando. Mas Não, peço desculpa, não, o computador está na frente e eu não consegui ver o microfone, então Não. peço desculpa a Vossa Excelência e na próxima eu me manifesto. Questão de ordem. Não, questão de ordem, vereador Gelson Rodrigues. Questão de ordem, presidente. Da mesma forma, também iria usar a palavra, acho que nós estávamos aqui conversando, mas o senhor já encerrou a respeito à sua decisão. Acho que a decisão do presidente tem que ser respeitada, sim. Teremos na terça-feira e o requerimento com o líder do governo que esse projeto retorne à pauta da próxima sessão ordinária, até porque tem o comprometimento do vereador Bola na Comissão de Servidor Público em dar o parecer na próxima terça-feira. Também peço ao presidente da Comissão de Segurança, vereador Patrick, que seja elaborado o parecer da comissão que Vossa Excelência é o presidente, que é uma das comissões que falta também ser dado parecer, para que este projeto esteja totalmente, com todos os pareceres prontos para votação na próxima terça-feira. Obrigado, presidente. Também peço ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Omar, a vereadora Juliette Nitz, tem várias emendas, né, que possam serem analisadas para os pareceres estarem prontos na próxima terça-feira. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador David da Barrica. O senhor pode me respeitar, vereador Nilson, por favor? Não vi, vereador, não vi, desculpa. Só para registrar também que eu gostaria também de manifestar também mais respeito à sua decisão. Questão de ordem, vereador Nilson. Vereador David, o senhor me desculpe, mas eu não vi que o senhor tinha pedido questão de ordem. Eu jamais iria desrespeitar a Vossa Excelência. Meu amigo, inclusive a sua pizza é muito boa. Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação à Comissão de Justiça e Redação, viu, vereador Omar, vereador Juliette, que nós deixássemos para fazer essa nossa reunião da análise das emendas, depois das outras comissões, se vai ser terça a do vereador Bola, porque se entrar mais alguma emenda para a gente não fazer, e depois ter que fazer outra de novo, entendeu? Então, se a gente deixasse para, de repente, terça-feira, final da tarde, ou terça-feira no horário normal, que já está marcada a nossa reunião, para não antecipar, porque daqui a pouco entra outra emenda, e vão ter que fazer reunião de novo. Então, a gente já faz uma só e resolve todas as emendas de uma... Hã? Tá, mas... Então, vereador, o projeto vai na quarta, na pauta, é isso? Não, para a gente se reunir. Não, é para que a gente possa, viu, vereador? Que ele vai fazer a reunião na terça-feira. Então não pode ir na terça, só pode na quarta, para a pauta. Não, então, vereador, se a gente pudesse então se reunir na quarta, para poder fazer essa reunião, para evitar de ter que estar fazendo reuniões, várias reuniões. Não, se o parecer vai ser dado na terça, não pode entrar na pauta na terça. Isso é óbvio. O projeto só pode entrar na pauta depois das comissões terem dado seus pareceres. Mas, questão de ordem, presidente. As emendas, elas não têm nada a ver com a comissão do vereador Bola. As emendas, elas passam unicamente pela Comissão de Justiça e Redação. Então, as emendas que já foram feitas, e aí alguns vereadores que também, se querem fazer algumas emendas, nós temos até como fazer uma extraordinária, se for o caso, para debater, ou terça-feira. A nossa é a primeira. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Juliette.
No dia, é dia 2 de... Eu tenho muitos compromissos no dia 2, né? Nós estamos agora no início do Outubro Rosa. Terça-feira, Outubro Rosa, nós temos Rotary, Câncer com Alegria, toda essa prevenção ao câncer feminino. Eu, a única mulher vereadora, eu tenho muitos compromissos, principalmente nessa terça-feira, então a reunião fica 1h30 e eu gostaria que os demais vereadores, todo mundo já conhece o projeto, coloquem as emendas até segunda-feira, às 19h, para 18h, né? Melhor, porque daí o jurídico pode analisar. E às 1h30, na terça-feira, nós fazemos a nossa reunião, como sempre. E caso haja emendas que não sejam protocoladas até às 6h, não esteja na pauta da reunião da 1h30 na terça-feira, ela fica prejudicada e nós não votamos. É esse meu encaminhamento. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Nilson. Eu, como trato de regimento, vereador, com respeito às suas atividades, enfim, mas qualquer... por isso que eu estou solicitando, inclusive, que a gente faça depois, mas não tem problema, a gente faz na terça, mas qualquer emenda que entrar depois vai ter que ser analisada, não tem como não ser analisado. O regimento nosso é claro que pode se entrar até antes da sessão, não tem problema, então nós vamos ter que analisar. Mas o meu pedido era para a gente deixasse mais tarde, para evitar de ter que fazer várias reuniões. Obrigado. Senhores vereadores, faço a consulta do pedido de inclusão na pauta desta noite, a pedido do vereador Patrick Machado, do projeto 138 de 2018. Desta manhã, desculpa, vereador. O projeto 138 de 2018, não havendo nenhuma objeção, está incluído na pauta desta noite. Solicito ao vereador secretário porque faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões. Projeto de lei 138, 2018, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, do município de Balneário Camboriú, e outras providências. Projeto oportou na casa dia 23 de agosto de 2018. Passou pelas comissões de Justiça e Redação, o parecer foi pela aprovação, de Obras e Serviços Públicos foi pela aprovação, de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, o parecer foi pela aprovação. Senhores vereadores, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Nilson. Esse projeto, o vereador Nilson votou, quero que fique registrado, votou contra, porque ele não pode ser feito por vereador. Eu expliquei a questão para o vereador Patrick, fui muito claro, não é que eu seja contra o projeto, sou a favor do projeto, só que ele foi feito pelo vereador e ele deveria ser feito pelo executivo. Da mesma forma, eu já fiz no meu voto com a questão do vereador Lucas. Inclusive, na época, era o vereador Baldi, que era o relator, e eu e o vereador Baldi votamos contra. E aí fomos votos vencidos na sessão. Hoje, como o relator, como o vereador é outro, o vereador Omar, a vereadora Julieta, eles acabaram aprovando, né, mas fica registrado aqui meu voto contrário, em virtude da questão da legalidade. Né? Nós votamos contra, porque ele não pode ser projeto proposto pelo vereador. Obrigado. Fica registrado, então, o pedido do vereador Nilson. O projeto está em discussão. Senhor presidente, com a palavra, vereador Marcelo Chute. Eu não deixo de me furtar, respeito a opinião de cada um dos senhores vereadores sobre questão de legalidade. Mas chega a ser chato. Se essa casa cumprisse a legalidade, teríamos até hoje a lei dos Marajás. Mandrião ganhando 30 mil reais, 30 mil, Mandrião. Gente ficando um dia no cargo, vereador Patrick, um dia no cargo, um dia, no cargo, um exemplo, coordenador, se ele ficasse num dia como secretário, ele iria incorporar e levar a fim de aposentadorias. Eu digo para os senhores, o projeto é importante. Qual é o dolo que a administração pública vai ter de criar um Conselho Municipal de Segurança Alimentar? Qual é o dolo? Nenhum. Seu Nairo, Vossa Excelência conhece muito bem, o vereador Patrick. Está aí brigando há quanto tempo para o projeto? Já foi a Brasília, é reconhecido a nível de Brasil,
é um lutador. Eu entendo que as competências, entendo o posicionamento de cada um dos senhores vereadores, mas qual é o dolo? Teve dolo a Lei dos Marajás? Teve, acabou. Ia quebrar a prefeitura. Quebrar. Você quer uma parte, vereador Patrick? Por favor, vereador Marcelo, agradeço a parte. O senhor lembrou bem aí do seu Nairo. Seu Nairo que vai fazer aniversário semana que vem, né, Fernanda? Junto com o Conselho, né? Os 15 anos do Conselho de Segurança Alimentar. Seu Nairo, então, infelizmente não está aqui, mas é um guerreiro. Bem lembrado pelo senhor. Hoje a Fernanda está à frente. E se ainda existe o Conselho, né, Fernanda, é graças à persistência e à luta do seu Nairo, né? Então, semana que vem, dia 4, é o fórum, já convido, deixo convidado a todos, e aonde também vai estar ali, vai ser parabenizado ali, né, feita a festa dos 15 anos do Conselho de Segurança Alimentar. Obrigado pela parte, vereador. Tenha dúvida, nós não podemos deixar e nos manifestar, porque tivemos a oportunidade, quando fomos secretários, do desejo, da vontade, de determinação dele de criar o Conselho. Então, eu voto com maior tranquilidade, faço debate. Acho importante a casa debater. Agora, dolo é zero. É zero. Zero. Entendo, vereador Patrick, a preocupação de alguns vereadores com questões constitucionais ou não constitucionais. Nós debatemos agora há pouco, o vereador Arlindo Cruz, a questão dos 134, 132, 135, 140 cargos que estavam aqui nessa casa. No passado, as serventes podiam, não tinha dolo. O dolo era zero. Hoje tem que ter nível superior. E eu entendo que tem que ter nível superior. Concordo? Para tocar hoje, ser gestora do núcleo, tem que ter favorável. Mas no passado podia. Por isso que eu digo, nós não podemos fazer a política do passado. Temos que ir para frente. Para frente, olhando para frente. Então, eu tenho a mesma forma que o Conselho Municipal de Segurança Alimentar irá. Vamos ter a oportunidade do Conselho debater. Vários debates são feitos a nível de Brasil. Eu me inspiro muito no seu Nairo, porque tive a oportunidade de passar tardes com ele, quando fui secretário de articulação, conversando, vendo a utopia dos sonhos que ele tinha em relação a Balneário Camboriú. E acredito que essas utopias estão acontecendo hoje. E nós vamos deixar um legado, sem problema nenhum. Teve parecer pela rejeição, foi derrubado, parecer. Na noite de hoje, na manhã de hoje, nós temos a oportunidade de fazer o debate. Eu tenho certeza, vereadora Juliette, que muitas vezes, até a senhora acaba fazendo o debate em relação, e é o seu papel, não só como advogada, mas também como presidente da comissão, mas eu acredito que projetos desta forma, desta natureza, ela acaba não tendo dolo nenhum, a administração pública. Nós temos que rever alguns aspectos. Finalizo a minha fala dizendo, vereador Arlindo, que vou ter a oportunidade, estou estudando constantemente a reforma administrativa, estou estudando mesmo, para cortar privilégios, cortar ainda, essa que apresentou não corta, mas para cortar privilégios, e para relembrar. Vereador Baldi, verdade, Vossa Excelência tem razão, nós temos que botar alguns cargos que nós temos que ter nível superior, para que não aconteça, não sou eu que estou dizendo, é o jornal Diarinho do Litoral, o que aconteceu no passado, uma tal de Butterfly assumir um cargo que precisaria de nível superior. Muito obrigado. O projeto está em discussão, com a palavra a vereadora Juliette Nitz. Boa noite, presidente. Quero fazer uso dessa tribuna rapidamente para externar também a minha admiração ao seu Nairo. Seu Nairo foi presidente lá do NAC, assim que eu tomei posse, ele saiu, obviamente, e eu fui conselheira neste conselho, que já tem 15 anos, como suplente do seu Nairo. Perguntem quantas vezes ele me deixou participar
Acho que apenas uma vez, porque ele estava acamado. Porque mesmo nas suas debilidades de saúde, ele ia participar do conselho. Na época, ele era presidente do conselho. E foi onde eu criei um grande carinho pelo conselho e comecei a ver as tantas atividades que este conselho já promoveu. Através deste conselho de segurança alimentar, foi que foi feito a lei proibindo as frituras dentro das escolas, onde fritura para crianças é prejudicial à saúde, e tantas outras vitórias que este conselho teve aqui na nossa cidade, resgatando a comida açoriana de Balneário Camboriú, resgatando toda a nossa cultura alimentar em Balneário Camboriú. Ali falando sobre a constitucionalidade e a inconstitucionalidade, eu acredito que não estamos fazendo um novo conselho, nós estamos só alterando para ficar de acordo com o Conselho Federal. Então, há uma modificação, mas não estamos pegando os cargos públicos que irão eles irão usar do seu tempo de trabalho para estar no conselho. Nós estamos diminuindo esses cargos e colocando mais pessoas da sociedade para participar do conselho. O conselho ele deve ser 1/3 do executivo, do poder público, e 2/3 da sociedade civil. E é isso que nós estamos fazendo neste projeto, por isso eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade no projeto. Eu sou favorável ao conselho, à modificação deste conselho, porque nós já perdemos verbas federais por este conselho ser paritário e não estar de acordo com o Conselho Federal. Por isso, eu sou favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão. O projeto está em votação. Por favor, fazer o chamamento. Nosso hoje primeiro secretário, André Meirim. Um voto, vereador Bola, ausente. Vereador André Meirinho, vota sim. Vereador Arlindo Cruz? Sim. Vereador Assinil Medeiros? Sim. Vereador David Labarrica? Sim. Vereador Eliseu Pereira? Sim. Vereador Gelson Rodrigues, presidente neste momento, não vota. Vereador Jocely Nazari? Sim. Vereadora Juliette Nitz? Sim. Vereador Leonardo Piruca? Sim. Vereador Marcelo Achute? Vereador Marcos Kurtz? Ausente. Vereador Moacir Schmidt? Sim. Vereador Nilson Probst? Ausente. Vereador Omar Tomali? Sim. Vereador Patrick Machado? Sim. Vereador Pedro Francês, ausente. Vereador Roberto Souza Júnior não se faz como presidente nesse momento. Vereador Walter Baldi. Com 12 votos sim, o projeto 138 de 2018 está aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Arlindo Cruz. Eu pedi para fazer uma moção de pesar ao falecimento do nosso amigo Oswaldo, para que todos os vereadores assinassem, certo? O Walter, meu assessor, está fazendo. Eu achei que alguém tinha apresentado e acabei... mas queria que incluísse, já que vai entrar já na pauta, a Osweli, né, terça-feira, agora no tema livre, vou falar, quero falar da pessoa Osweli, pelo passado, do que ele fez pela cidade de Balneário Camboriú como vereador, como empresário. Então, mas queria deixar aqui, eu pedi para fazer, mas já pedi para botar o nome de todos os vereadores, para que todos assinem, certo? Já que o Osweli passou por esta casa por 2 períodos, e ontem acompanhei, desde de noite, quando chegou o corpo, eu e o Gelson estávamos aqui. Ontem sei que todos os vereadores
passaram por aqui para prestar uma homenagem e dizer para a família dos filhos, né, e todos os irmãos que são amigo de infância, como eu já disse naquele dia, o Osveli, filho do seu conhecido, seu Zé do Senhor, que nós chamávamos lá dos macacos, da dona Anata, e os irmãos, tudo, que a gente conhece e tem um carinho especial por eles, certo? Deixar o nosso sentimento mais uma vez e pedir que todos assinem essa moção, sei que vão assinar, para que eles possam receber desta casa a homenagem, ele que já foi homenageado no último 16 de julho, com o título de cidadão benemérito, de autoria deste vereador, mas votado por unanimidade por esta casa, reconhecendo o que o Osvaldo fez pela nossa cidade. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Arlindo. Nós não temos o número ainda da moção, né, vereador? Mas podemos incluí-la. Ela não é votada, né, mas sem problemas e justa homenagem. Então, precisamos votar as moções 343, 344, 345, 347, 346, 347, 348, 350, 351 e 349, 2018. As moções estão em discussão. Encerrada a discussão, as moções estão em votação. Como vota, vereador Bola ausente, vereador André Meirinho, sim. Vereador Arlindo Cruz? Sim. Vereador Assinil Medeiros? Sim. Vereador David Labarrica? Sim. Vereador Eliseu Pereira? Sim. Vereador Jocely Nazari? Vereadora Juliette Nitz? Sim. Vereador Leonardo Peruca? Sim. Vereador Marcelo Achuti? Ausente. Vereador Marcos Kurtz? Ausente. Vereador Moacir Schmidt? Vereador Nilson Probst? Ausente. Vereador Omar Tomali? Vereador Patrick Machado? Sim. Vereador Walter Baldi? As moções estão aprovadas. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, convoco a senhora vereadora e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 2 de outubro, terça-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião às 10h40.